A gente precisa entender que em meio a uma pandemia de Covid, nós também estamos em meio a uma pandemia de obesidade e doenças crônicas. Existe um estado de pré-inflamação, um estado de inflamação crônica. Ela é lenta, gradual e progressiva. E ao longo dos anos ela vai estourar ou se manifestar como uma doença crônica. Uma hipertensão, um diabetes, um Alzheimer, uma doença neurodegenerativa. E é justamente os nossos hábitos, o nosso estilo de vida que define totalmente o nosso estado inflamatório, o nosso estado de predisposição a doenças crônicas. E quando a gente fala um pouco sobre envelhecimento, sobre inflamação, sobre obesidade, infelizmente, nós estamos em uma sociedade que está metabolicamente doente. Nós temos em torno de 75% de sobrepeso, 45% de uma população obesa e em torno de 12% somente está em um estado de saúde que poderíamos dizer adequada, em equilíbrio. E falando de Covid, a nossa resposta à própria doença, ao próprio vírus. Doutor, mas tem pacientes que não têm comorbidade, tem pacientes que são jovens, atletas e estão morrendo de Covid, mas você precisa entender que a sua probabilidade de ter uma resposta melhor a qualquer tipo de doença, e isso inclui o Covid, é muito maior quando você tem um estado de saúde equilibrado, quando você está metabolicamente saudável. Infelizmente, em 2020, mais de 60% da população brasileira está em IMC acima de 25, ou seja, em sobrepeso e obesidade. Em média, 25,7% da população está obesa. E a obesidade ela nos gera uma carga inflamatória, aumenta a nossa resposta inflamatória, gera uma resposta inflamatória aguçada às doenças e isso acarreta em uma série de prejuízos e uma resposta imune inadequada. E até mesmo a resposta à vacina, nós precisamos do nosso organismo. Às vezes a gente pensa que a vacinação talvez venha como algo que solucione, porém ela também depende da gente. Depende de como o seu organismo responde àquela carga de vacina, aquela carga de anticorpos. Depende de como o seu organismo vai responder também quando você entrar em contato com o vírus. E justamente quando a gente fala em inflamação crônica, estresse oxidativo, entra toda aquela parte metabólica, onde nós sabemos que em torno de 20 a 40% das pessoas, mesmo que não estão sobrepeso ou obesidade, elas estão metabolicamente não saudáveis, doentes, inflamadas. Às vezes mesmo que a pessoa não esteja obesa, por dentro ela tem um acúmulo de massa de gordura corporal, por dentro ela tem um acúmulo de marcadores inflamatórios que acarretam também a uma diminuição da resposta imune, à inflamação, a uma resposta ruim a doenças e uma incidência maior de doenças crônicas, é claro, hipertensão, diabetes. Então não necessariamente porque você está em um peso normal quer dizer que você esteja totalmente saudável. E é esse o nosso problema atual da nova geração. Nós estamos em uma alimentação totalmente inflamatória, cheia de açúcar, bebidas açucaradas, uma geração de fast foods, uma geração que se alimenta mal, cheia de refrigerantes, açúcares, doces, farináceos, enfim, uma série de alimentos que aumentam a nossa inflamação ao longo dos anos. Doutor, então não se pode comer nada, enfim. Não é que nada se pode e nem tudo se pode. A gente precisa encontrar um equilíbrio e isso faz parte de encontrar o equilíbrio metabólico do seu organismo. E é por isso que um estilo de vida adequado vai fazer com que você tenha uma alimentação equilibrada, em que você, em 80% a 90%, esteja dentro dos parâmetros de saúde, investir numa alimentação rica em frutas, verduras, legumes, carboidratos bons, em proteínas que te deixam saciado e que te ajudem na construção muscular, na síntese proteica. E além disso, quando a gente fala de inflamação crônica, de doenças crônicas e de estilo de vida, os nossos hábitos diários influenciam diretamente na nossa saúde, na nossa incidência de doenças crônicas. Quando a gente fala de epigenética, por mais que você tenha um gene que pode te predispor a algum tipo de doença, são os seus hábitos do dia a dia que vão fazer com que haja uma maior probabilidade ou não da incidência dessa doença. Os seus hábitos podem silenciar genes ruins, como genes cancerígenos.
câncer de mama, câncer de próstata e alguns outros estudos que mostram que nós conseguimos melhorar a resposta do nosso organismo ao tratamento e diminuir a incidência dessas doenças crônicas, assim como outras doenças importantes como as neurodegenerativas, a alimentação adequada, a atividade física é extremamente importante para diminuir a incidência de doenças neurológicas, de melhorar a sua saúde mental e a liberação de citocinas inflamatórias que todo o estresse desse dia a dia causa ao nosso organismo. Além disso, um sono adequado, encontrar a forma de equilíbrio para que você consiga dar ao seu corpo descanso e todos os benefícios que o sono te traz na melhora da sua saúde e qualidade de vida. Então entende que metabolicamente saudável é um equilíbrio total, é um equilíbrio que vai desde os seus hábitos até a sua alimentação, desde tudo que você faz no seu dia a dia e constrói ao longo dos anos. Simplesmente dizer que existe uma solução milagrosa para o Covid, para qualquer outra doença, para qualquer outra pandemia, eu acho que seja um pouco equivocado. A gente precisa entender que a solução é tratar a base de tudo que acomete a nossa sociedade, das pandemias que mais matam e que mais crescem no mundo. As pandemias de doenças crônicas, a pandemia de obesidade. E uma das principais causas de hoje em dia de inflamação, de resposta de aumento da resposta inflamatória é justamente o estresse e a ansiedade. O estresse ele aumenta a produção de citocinas inflamatórias, ele inflama o nosso organismo ao longo dos dias, semanas, meses e anos. E é por isso que encontrar formas de manejar esse estresse e de encontrar esse equilíbrio onde o seu organismo não vai ser tão prejudicado pelo seu estresse, pelo dia a dia, por essa correria que a gente vive no mundo atual. E é que é importante encontrar formas como, por exemplo, técnicas de respiração que ajudam a diminuir níveis de cortisol, ajudam a diminuir níveis de hormônios que são liberados em situações de estresse, em diminuir essas citocinas inflamatórias liberadas pelo estresse. Da mesma forma que a gente responde ao estresse, nós também respondemos ao relaxamento e técnicas de respiração como, por exemplo, meditação, yoga, dentre outras inúmeras que nos ajudam a voltar para si, a voltar para o nosso presente, a nos autoconhecer e a diminuir toda essa repercussão que o estresse causa na nossa saúde. E é aquilo que a gente fala, a saúde é um equilíbrio nos 3 pilares, é um equilíbrio que nos traz saúde metabólica, que nos traz saúde mental, saúde espiritual, saúde social e tudo isso nos faz saudáveis. Mesmo que você não tenha nada de doenças crônicas, não seja obeso, não tenha nenhum tipo de doença diagnosticado, isso não necessariamente quer dizer que você está metabolicamente saudável. E às vezes isso também justifica muitas das mortes de pacientes sem doenças crônicas, pacientes até jovens, pacientes que não têm comorbidades. Então, pense um pouco em cuidar da sua saúde de um modo geral. É importante nesse momento, é importante para a sua vida, é importante para a sua saúde, é importante para a sua longevidade. Não é simplesmente viver mais, mas é viver bem, viver melhor e viver independente. É isso que os pacientes almejam, é isso que eu almejo para a minha vida e para a vida dos meus pacientes.